26º domingo do tempo comum, Lázaros de hoje. O dia da Bíblia nos lembra que a comunidade é o lugar para ler e acolher a palavra de Deus. A liturgia de hoje convida a ver os bens deste mundo como dons que Deus colocou em nossas mãos para que administremos com gratuidade e amor. O livro de Amós, capítulo 6, denuncia os ricos e poderosos do seu tempo que viviam no luxo e na fartura, explorando os pobres, sem olhar a miséria e a desgraça de muitos. O profeta diz que Deus não aprova essa situação. O castigo chegará em forma de exílio em terra estrangeira. As denúncias de Amós são atuais. Povos gastam fortunas matando gente em guerra, e outros morrem de fome por não ter o que comer. Quantos vivem na abundância, enquanto muitos morrem na miséria? Muitos satisfazem seus caprichos e sacrificam seus familiares. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, Paulo denuncia a cobiça. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz ele. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, mostra o julgamento de Deus sobre a distribuição das riquezas. A parábola do homem rico e do pobre Lázaro tem 3 quadros. Primeiro, a situação de vida do homem rico e do pobre Lázaro. Segundo, a troca de ambos após a morte. Terceiro, o diálogo entre o rico e Abraão. Pai Abraão, se alguém entre os mortos for avisar meus irmãos, certamente vão se converter. Se não escutam a Moisés nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos, não acreditarão. A morte de ambos reverte a situação. Quem vivia na riqueza se vê em tormentos. Quem vivia na pobreza está na paz de Deus. Esta catequese antecipa o amanhã para que valorizemos o presente. O rico não é condenado por ser rico, mas por negar Deus. O pobre se salva por confiar em Deus e na salvação. Não foi a pobreza que levou Lázaro ao céu, mas a humildade. Não foram as riquezas que impediram o rico de entrar no seio de Abraão, mas seu egoísmo e a falta de solidariedade com o próximo. Na parábola, o pobre tem nome, o rico não. E na comunidade, os nossos pobres têm nome? Escutem Moisés e os profetas. Esse aviso é o alerta do mês da Bíblia. Falar em Moisés e os profetas no tempo de Jesus é falar das Escrituras, da Bíblia. Assim, Jesus diz que não precisamos de aparições do além, de videntes ou prodígios. A Bíblia é a única revelação segura em que se deve acreditar. Ela ilumina o nosso caminho. Seguindo essa luz, teremos na terra solidariedade e fraternidade, e na outra vida, um lugar junto de Abraão e acolhida na casa de Deus. Podemos encontrar a palavra de Deus na catequese, liturgia, na leitura orante da Bíblia, nos grupos de reflexão, nos grupos de formação, na leitura pessoal, e escutar Moisés e os profetas, o Evangelho favorece o desapego e abre os olhos às necessidades dos irmãos. Hoje, os pobres Lázaros estão nas ruas, na TV e continuam sem migalhas que sobram dos ricos que esbanjam fortunas. Do salário mínimo irrisório e aposentadoria miserável aos que recebem supersalários e causam desvios. Hoje, milhões de Lázaros nos indicam o caminho da salvação, se nos colocarmos ou não a serviço de Deus e deles. E o alerta se repete: há um abismo que nos separa, e não haverá mais volta após a morte. A situação é irreversível. Como superar o abismo que nos separa? Abismo não foi construído por Deus, mas pelos homens. Abismo que começa agora e se prolonga no além. A Eucaristia nos faz vencer este abismo, através da verdadeira comunhão que começa agora, na igreja, na família e na sociedade, e se prolonga por toda a eternidade junto de Deus. Que Deus abençoe
todos os que nos acompanham. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.